Olá, terceiro ano A. Hoje, na aula de português, vou pedir para vocês abrirem o livro, página 98 e 99, tá bem? A Pro vai explicar a página 98 e a página 99. Depois vocês vão fazer um exercício na página 100, 101 e 102, tá bom? Mas são exercícios práticos e que vocês vão conseguir fazer sem nenhum esforço. De verdade, ó. Tá show de bola e não é diferente daquilo que vocês aprenderam ano passado, tá? A diferença é que tem um pouquinho mais de exercícios e as frases, as palavras são um pouquinho mais difíceis, mas só um pouquinho, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos aprender sobre sinais de pontuação, tá? Sinais de pontuação e vamos aprender sobre tipos de frase, tá? Tipos de frase, tá bem? Vamos lá, então. Quais são os sinais de entonação e os tipos de frase? Tá? Sinais de pontuação, a Pro vai começar a falar primeiro da vírgula, tá? Aqui, ó, a vírgula. Para que serve a vírgula? A vírgula serve para nós separarmos os elementos de uma frase, tá? Depois da vírgula, nós temos o ponto final. O ponto final, tá? Ele indica o final de uma frase de um texto, tá? Por exemplo, vou voltar lá. A vírgula, por exemplo, ela serve para nós separarmos a vírgula. A vírgula serve para nós separarmos o elemento de uma frase, né? Por exemplo, eu começo a falar. Então, aí eu dou uma paradinha, vou prosseguir, aí você continua a falar. Por exemplo, mas pensei e continua a frase, tá? É quando você dá um descanso na frase. Você começa a falar, dá um descanso, ou quando você começa a falar, aí a conversa vai tomar um outro rumo, aí você coloca uma vírgula e você continua, tá? Aí eu tenho, cadê meu ponto final? Voltando no ponto final. Ponto final é quando você termina uma frase, né? Já basta. Ponto final. Basta, ponto. Né? Às vezes a gente até fala assim, é isso e ponto final. Ou seja, e pronto, e acabou. E não adianta falar mais nada, tá? Encerrou aí, ponto final, tá? Aí um outro sinal de pontuação é aspas. Aqui, ó. Desculpa, gente. 2 pontos, tá? 2 pontinhos, tá? 2 pontos, eles são utilizados, tá? Quando é para indicar a fala de alguém, tá? Ou quando vai para alguma numeração também, tá? Isso em português, a gente usa muito em matemática também. Em matemática é o sinal de divisão. Em português é quando você quer enumerar alguma coisa, tá? Ou quando você vai falar alguma coisa, tá? Aí você coloca 2 pontos, aí depois na outra linha, aí você inicia a sua fala, tá? Um outro, aqui está aspas. Aspas, tá? Aqui, ó, aspas, tá? Aspas indica uma fala aonde você quer destacar uma palavra, você quer destacar um trecho de um autor, tá? Um exemplo. Você fala assim, por exemplo, a pessoa, o homem não é bonito. Você está contando uma história, mas você não acha o homem bonito. Aí você coloca entre aspas, muito bonito. Aí a pessoa que está lendo, ela começa a desconfiar. Por exemplo, fui numa praça e tinha um mendigo, e o mendigo tinha um cheiro horrível, estava muito mal vestido. Aí, entre aspas, que homem bonito, entendeu? Aí para você ter atenção àquela frase, né? Ou para você ter, desculpa, atenção àquela expressão, é um destaque para aquela expressão. Porque a primeira coisa que você vai pensar é, nossa, mas tá falando do um mendigo mal cheiroso, mal vestido, é bonito, né? Ao contrário, aí é uma ironia, você está ironizando e está dando destaque para aquilo através da aspas. Você coloca entre aspas aquela palavra ou aquela expressão, tá? Aí depois eu tenho ponto de interrogação, tá? Vocês conhecem ponto de interrogação.
serve para quando a gente vai perguntar alguma coisa, certo? Quando a gente vai perguntar alguma coisa. Depois, eu tenho o ponto de exclamação, tá? Exclamação indica alegria, surpresa, né? Aí você fala, nossa, que lindo, né? Interrogação, vou voltar aqui, interrogação, é quando você faz alguma pergunta, aí você fala, por quê? Professora, acabei, e agora? Sinal de interrogação, você está fazendo uma pergunta, tá? E o último sinal de pontuação que a gente vai aprender é o travessão, tá? Que é o travessão, tá vendo? O travessão é para quando você está no início, quando você está falando, por exemplo, 2 pontos você vai falar, ponto, aí o travessão você começa a falar, né? E, por exemplo, oi, tudo bem? Né? Aí você deu destaque que você começou a falar, né? Por exemplo, estava passeando na rua e de repente a pessoa virou para mim e disse, aí 2 pontos. Oi, tudo bem? É para representar que a pessoa, num texto, ela conversou com alguém, tá? Ela iniciou uma conversa, tá bom? Contradição. E esses são os sinais de pontuação. Vou repetir então os sinais de pontuação. Vamos lá. Vírgula. Ponto final. Deixa eu ver a ordem que a Pro colocou aqui. Aqui. 2 pontos. Aspas. Sinal de interrogação. Sinal de exclamação. E o travessão, tá? Agora nós vamos falar sobre os tipos de frase, né? A Pro já tinha mostrado sobre os tipos de frase. Tipos de frase, tá? Então, os tipos de frase, gente, são... Eu tenho a frase, eu tenho declarativa afirmativa, tenho a declarativa negativa. A declarativa afirmativa, por exemplo, você diz, o Paulo é um menino forte e bonito, ponto. É isto. Você está afirmando, está fazendo uma afirmação. É uma frase positiva. Uma negativa, não, ele não é bonito. Você usa a palavra ou não, né? Ou você nega alguma coisa. Aí é uma declaração, é uma declarativa negativa, tá? E tem a exclamativa, né? Parabéns, que lindo, que maravilhoso, tá? Que expressa surpresa, que expressa alegria, que expressa admiração, tá? E tem essa é a interrogativa, tá? E eu tenho também, desculpa, essa exclamativa. E tenho a interrogativa é que ela faz uma pergunta, né? Serve para que você possa fazer uma pergunta de qualquer forma, tá? Aí você vai utilizar o sinal de interrogação e você faz a pergunta, né? Menino, o que você tá fazendo aí? Né? Ou por quê, que a professora tinha explicado na frase anterior sobre a interrogativa, né? Por quê? Tá? Então, são esses tipos de frase, tá? Então, os tipos de frase são declarativa afirmativa, declarativa negativa, interrogativa e exclamativa, tá? Não é difícil, a gente falando pode parecer difícil, mas quando a gente tá praticando exercícios, fica mais fácil. Então, aqui do lado, no livro de vocês, tá a página 100, 101 e 102. Depois vocês mandem foto pra Pro acompanhar se vocês estão fazendo de forma correta. Abram um caderno, abram um PDF, façam o cabeçalho completo, tá? Tem os exercícios no caderno, mas não é muita coisa. É mais para que vocês possam praticar os tipos de frase e esses sinais de pontuação. Até a aula de português, até a próxima aula de português.